Vamos entrar numa polêmica aqui. O auge e a queda de Gabigol, o maior fracasso brasileiro no futebol europeu. Analisando o jogo é o nome do canal. Venha comigo, chat. Gabigol é um dos principais nomes da última década do futebol brasileiro, quiçá o principal. É um dos maiores nomes da história. Da última década? De 10 a 20? Essa década? 10 a 20 ainda tem o Neymar, então não. De 20 até 30? Também não sei se é o Gabigol, não. História do Flamengo e também foi muito importante 10 a 20, pô, o Neymar ganhou a Libertadores 2011, tá ligado? no Santos. Contudo, nem sempre foi assim na sua carreira. O bom momento no futebol brasileiro não durou na Europa e é isso que vamos ver hoje. Será que Não é que não durou, ele nem apareceu, né? Porque quando não durou é que começou bem, mas acabou rápido. Mas nem começou bem. a passagem de Gabriel no futebol europeu realmente foi um fracasso? Bom, para entendermos mais sobre a saída de Gabigol para a Europa, precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre a sua primeira passagem no Santos e o porquê chamou tanta atenção do futebol europeu. O Gabriel subiu para o profissional aos 16 anos, em 2013. A sua primeira partida oficial foi contra o Flamengo no mesmo Despedida ano, do Neymar. coincidentemente no último jogo de Neymar com a camisa do E coincidentemente contra o Flamengo, que acabou se tornando o time da carreira dele. Negro Praiano. Apesar de muito jovem, Gabigol já era visto como um jogador com muito potencial, o que foi se confirmando aos poucos, tá? Em 2014 foi o artilheiro da Copa do Brasil. Eu tô parando pra caramba, mas o Santos nessa época tinha um probleminha que o Neymar fez a gente achar que o Santos tinha muito jogador bom. Então o Gabigol era uma promessa, mas sei lá, o Neilton também era, o Leandrinho também era. E cadê esses mano? Com 6 gols e artilheiro do Santos com 21. Aquele Giovani. Tinha um outro mano também, acho que Vitor alguma coisa, um carequinha. Enfim, o Santos supostamente tinha um monte de futuro craque ali, tá ligado? Em 2015, mais uma vez, venceu a artilharia da Copa do Brasil com 8 gols. Ao término do ano, foi considerado o jogador mais valioso do futebol brasileiro pelo Transfermarkt, com um valor estipulado em 12 milhões de euros, cerca de 51 milhões de reais na época. E como esperado, surgiu o interesse da Europa, mais especificamente da Inter de Milão. No entanto, o que muita gente não lembra é que Gabigol não queria sair do Santos. Inclusive, um mês antes de fechar com o time italiano, em agosto, havia renovado seu contrato com o clube brasileiro por mais 5 anos, ou seja, de 2016 a 2021. No entanto, não serviu de nada. O atacante na época estava na mira de diversos clubes, como o Chelsea, o PSG, o Borussia Dortmund e a Juventus. No time inglês, a negociação não deu certo por causa do próprio Gabriel. O jogador, na época, rejeitou a proposta porque gostaria de sair do Santos como um ídolo e, para isso, precisaria de mais tempo de casa, apesar da proposta ser uma das maiores da época, cerca de 30 milhões de euros. Já a Juventus perdeu a oportunidade por conta da sua proposta, que foi melhor que a da Internazionale. Por fim, Gabriel recebeu proposta até mesmo do futebol chinês, mais especificamente do Hebei Fortune, que estava disposto a pagar Do Fortune Tiger, o jogo do Tigrinho, é isso? era o valor da multa rescisória, que era cerca de 50 milhões de euros. Enfim, no fim de tudo acertou com a Inter de Milão, que fez uma proposta de 27 milhões de euros na oportunidade. E é importante dizer aqui que na época O bom é esse meio campo. Nada com nada aí. a Inter passava por um processo de reestruturação, ou seja, Gabigol teria um papel importante por lá. Bom, isso na teoria, já que não aconteceu. A situação no clube não começou nada bem, tá? Desde o momento em que chegou, o Gabriel enfrentou dificuldades no time, não tinha espaço. O primeiro gol do atacante pela equipe foi um amistoso contra o Real Linense, que na época estava na 3ª divisão da Espanha. Até esse momento, o Gabigol tinha atuado em apenas 3 partidas, todas entrando no fim. Somando todos os jogos, possuía 21 minutos. Ao fim da primeira temporada, foram apenas 10 jogos e 1 gol. O desempenho foi tão abaixo que logo na pré-temporada seguinte falava-se sobre emprestar o craque. Santos O que não é nada absurdo, até porque a gente agora, 24, a gente tá vendo aí falar que talvez o Endrick seja emprestado no final do ano. Eu tô aqui com a camisa do Barcelona, o Vitor Roque tá para ser emprestado agora, então isso aí é comum. O Atlético Mineiro mostraram interesse, assim como alguns times da Europa, como o Stuttgart da Alemanha, o Las Palmas da Espanha, o Fenerbahçe da Turquia e o Porto de Portugal. Notem que nesse momento já não há mais nenhum time do primeiro escalão do futebol europeu interessado no jogador. Um dos episódios mais marcantes do jogador na Europa aconteceu em 2017, mais especificamente em maio. Na partida contra a Lazio, que terminou 3-1 para a Inter, Gabigol foi o grande destaque, mas de maneira ruim.
No banco durante toda a partida, o jogador se aqueceu e parecia que entraria em campo ao fim do jogo, mas o treinador Stefano Vecchi optou por deixá-lo na reserva. Gabigol, totalmente frustrado, recolheu as suas coisas e foi ao vestiário sozinho antes mesmo do fim do jogo. Caraca. O treinador, na oportunidade, chamou o Gabigol de um jogador que se acha e já deixava claro que não havia clima para o brasileiro por... Mano, eu não lembro disso. Caraca. Ali. Portanto, para a temporada 17-18, o Gabigol se juntou ao Benfica por empréstimo de 1 ano. Cabe destacar que o Sporting, rival local do Benfica, também entrou na briga, assim como o Porto, que eu falei anteriormente que tinha um certo interesse, mas acabou ficando para trás. No time português, o cenário foi basicamente o mesmo da Inter de Milão. Gabigol chegou ainda sendo considerado como uma promessa do futebol brasileiro, mas não deu certo. O rendimento foi tão abaixo que nem sequer chegou a completar uma temporada. O treinador Rui Vitória, comandante do Benfica na época, deu uma declaração mais tarde falando sobre o baixo rendimento do brasileiro. Segundo o técnico, o momento não era aquele, já que Gabigol parecia estar inserido em um contexto não tão adequado. Além disso, o clima do jogador já não era dos melhores com a torcida. Em determinado momento, se envolveu em uma polêmica ao postar uma foto de um leão com a legenda escrito Rei. Nada demais, né? Até porque o Gabigol tem uma tatuagem do animal. No entanto, alguns torcedores... E metade da população homem também tem, mas tudo bem. Torcedores benfiquistas entenderam como uma provocação, afinal o leão é o mascote do rival Sporting. Na época, a imprensa portuguesa apontou que até mesmo a Inter exigiu uma explicação do jogador, que afirmou que não fez para provocar. Dessa forma, a passagem... Assim como a camisa do Corinthians também não é para provocar. Talvez estejamos reconhecendo um padrão aqui. ...de Gabriel pela Europa parecia cada vez mais chegar ao fim. A Inter de Milão, que tinha contrato com o jogador até 2021, não estava interessada no vínculo. Assim como o Benfica, que não fazia questão nenhuma de manter Gabriel no elenco. Em determinado momento, a notícia era que Gabigol poderia até mesmo ser rebaixado ao time B do Benfica. A solução seria um possível retorno ao Brasil, o que foi muito bem visto pelos clubes daqui. Em dezembro de 17, Flamengo e Cruzeiro demonstraram interesse no jogador por empréstimo, mas 2 nomes estavam à frente na corrida, Santos e São Paulo. Foi então que no dia 25 de janeiro de 2018, o Santos anunciou o retorno de Gabriel Barbosa. Ao todo, pela Europa, foram 15 jogos e apenas 2 gols. E essa talvez seja a grande questão sobre a passagem do jogador pelo velho continente. Por que não recebeu oportunidades? A pergunta dura até hoje e até mesmo o Gabigol diz não entender. O jogador diz que se sentia muito bem nos treinamentos e até mesmo nos jogos, apesar da pouca minutagem. No entanto, nunca conseguiu a sequência esperada e precisou retornar. Mas no final, a passagem foi um fracasso? Pra mim, sim. E poderia não ter sido, tá? Eu inclusive acredito que Gabigol tinha sim potencial e bola para atuar na Europa naquela época. Hoje, agora, 2024, segundo semestre, o Gabigol não tá jogando bosta nenhuma. O Gabigol parece que desaprendeu como é que chuta uma bola, tá ligado? Mas aquele de anos atrás, aquele Gabigol era bom, ele era decisivo, ele era diferente, tá ligado? Então, assim, esse cara não ter conseguido jogar nada é engraçado, é curioso, não é nem engraçado a palavra, é curioso. Principalmente, igual, sei lá, na Liga Portuguesa, não é lá o futebol mais foda do mundo. E nem lá ele não conseguiu, tá ligado? O retorno dele ao futebol brasileiro provou que o problema não foi puramente técnico. E talvez, se tivesse mais oportunidades, como ele disse que gostaria, poderia ter provado seu valor. Por outro lado, eu também entendo que as atitudes do jogador queimaram completamente... Polêmico até demais, polêmico além da conta. ...algum tipo de respeito que ele pudesse exigir. Nós sabemos do temperamento do Gabriel e como ele age em certas oportunidades. Só no Flamengo, que ele está desde 2019, existem vários casos de indisciplina. O problema é que lá na Europa a exigência é outra. Você não pode ir para o futebol europeu com a mesma régua do futebol brasileiro. Eu acho que isso prejudicou o jogador. Agora, em 2024, o Gabigol vive um momento de baixa. Está em uma situação muito instável no Flamengo, com o fim de seu contrato se aproximando e a incerteza de uma renovação. E aí eu deixo uma pergunta. Você acha que o Gabigol ainda tem espaço na Europa em 2024? Alguém acha que sim? Porque pra mim, claramente não. Eu ainda tô decidindo se ele tem espaço aqui no Brasil, tá ligado? Responde aí nos comentários que eu quero saber o que você acha, afinal... Tipo assim, hoje, sei lá, o Corinthians, por exemplo. Se você torce pro Corinthians, me responda. Se o Corinthians tem 2 milhões e alguma coisa pra investir no jogador, tu gostaria que investisse no Gabigol em específico? Eu, Vasco, não. Se eu tenho 2 milhões, o Vasco não tem essa grana pra pagar em um só jogador de salário. Não tem. Mas supondo que tivesse, não pago no Gabigol, não. Não pago no Gabigol, não. No Gabigol de hoje?
tua opinião é muito importante por aqui. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, conferir o link da Esportes BHS no primeiro comentário fixado, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima. É isso. Tipo assim, a gente acaba sendo relembrado aí que ele também teve polêmica lá fora, de tretar com o treinador, de meio que mandar indiretinha que ele fala que não é indireta. É complicado, tá ligado? É um jogador polêmico e não é de hoje. Isso é foda. Isso é foda. E assim, quando você tá jogando muita bola, mas você é polêmico, tudo bem. Aí é legal. Sabe, quando você tá, metendo gol, decidindo o Libertadores, aí, amigo, a galera vai achar legal. Quando você não tá jogando bosta nenhuma e tá envolvido com polêmica, aí soa de outra forma. Mas, enfim, vamos ver. Assim, a essa altura, o Flamengo não faz um movimento pra renovação, né? Parece que não vai ter renovação acontecendo, não. Mas vamos esperar e ver.